O DEI, ou Departamento de Equidade e Inclusão, surgiu como uma estratégia corporativa para lidar com questões sociais e políticas que se tornaram cada vez mais presentes nas conversas públicas. Com uma onda de pressão externa, especialmente nas redes sociais e nos meios de comunicação, muitas empresas sentiram a necessidade de se alinhar a essa nova norma de inclusão. Criaram então departamentos focados em diversidade, equidade e inclusão, com o objetivo de demonstrar publicamente que estavam do lado certo da história. Mas, em muitos casos, o DEI foi menos uma convicção genuína e mais uma medida de compliance. Tornou-se uma forma de mitigar críticas, evitando boicotes e cancelamentos públicos. As empresas, receosas de danos à reputação, optaram por criar políticas e programas que mostrassem um compromisso com a diversidade, ainda que, nos bastidores, a aplicação dessas políticas fosse muitas vezes mecânica e sem resultados palpáveis. Para muitos, o DEI se traduziu em números e relatórios. Contratar de acordo com a cor, gênero ou orientação sexual tornou-se um objetivo em si, levando à criação de cotas e processos seletivos que nem sempre privilegiavam a competência ou a experiência. Algumas empresas implementaram treinamentos obrigatórios, frequentemente percebidos como intrusivos ou mesmo constrangedores, destinados a moldar comportamentos e alinhar todos ao discurso vigente de inclusão. O DEI, então, transformou-se em um campo de batalha silencioso dentro das empresas. Para alguns funcionários, um alívio, por sentir que agora teriam oportunidades antes negadas. Para outros, um motivo de insatisfação e desconfiança, por sentirem que seus méritos eram ofuscados por uma política que priorizava aparências. Sob o manto de uma causa nobre, muitas vezes o DEI revelou ser mais um jogo de aparências do que um esforço verdadeiro para criar ambientes de trabalho mais justos. Assim, o DEI começou a ser visto não apenas como um esforço de inclusão, mas como um símbolo da conformidade corporativa e do medo de represálias sociais, levantando questionamentos sobre sua eficácia real e sobre o quanto ele realmente contribuía para os verdadeiros objetivos de qualquer empresa: excelência e inovação. Nas empresas, o DEI era aplicado através de uma série de iniciativas que, muitas vezes, se resumiam a fórmulas padronizadas e treinamentos obrigatórios. Funcionários eram submetidos a palestras e workshops de sensibilidade cultural, nos quais eram ensinados a identificar seus próprios preconceitos inconscientes e a corrigir comportamentos considerados inadequados. Para muitos, essas sessões se tornaram um exercício vazio, visto como uma obrigação mais burocrática do que educativa, com pouca conexão com o trabalho real que desempenhavam. As empresas gastaram milhões em consultorias e programas externos para desenvolver essas práticas, criando uma verdadeira indústria em torno da ideia de inclusão. Recrutadores eram instruídos a priorizar certas características demográficas na contratação, muitas vezes em detrimento da qualificação ou experiência. O foco estava em atingir cotas e metas de diversidade previamente estabelecidas, o que levou à percepção de que, em alguns casos, candidatos eram escolhidos menos por sua competência e mais por suas identidades sociais. Os líderes das empresas frequentemente monitoravam esses resultados de diversidade através de métricas rígidas, transformando a inclusão em números frios e percentuais a serem alcançados. Porém, a obsessão por demonstrar progresso acabou criando um ambiente onde o foco nas qualificações e na excelência ficou em segundo plano. Para muitos gestores, o DEI se tornou mais uma questão de aparência e compliance do que de transformação genuína. Além dos treinamentos e contratações, as empresas passaram a promover eventos de diversidade que eram, muitas vezes, recebidos com frieza ou apatia por grande parte dos funcionários. Havia uma crescente percepção de que esses eventos eram superficiais, destinados apenas a exibir publicamente a adesão da empresa a causas sociais, ao invés de criar mudanças significativas ou melhorar a cultura interna. A sensação de cinismo crescia entre muitos colaboradores, que viam esses eventos como um teatro corporativo, sem impacto real em suas rotinas ou nas relações de trabalho. Para muitos, o DEI tornou-se um símbolo de conformidade, onde a participação era obrigatória, mas o engajamento era superficial e forçado. Enquanto a intenção era demonstrar um compromisso com a justiça social, a execução deixou claro que o DEI estava mais alinhado com a proteção da imagem corporativa do que com a criação de ambientes de trabalho verdadeiramente inclusivos e meritocráticos.
Assim, o DEI passou a ser visto não como uma ferramenta de transformação, mas como uma estratégia de autopreservação, onde o foco na diversidade de pensamento e mérito parecia ter se perdido em meio a discursos padronizados e métricas descoladas da realidade do dia a dia empresarial. Nos últimos anos, diversas marcas começaram a reavaliar suas iniciativas de DEI. O motivo? Um número crescente de empresas passou a enxergar o DEI não como uma ferramenta eficaz de transformação, mas como um conjunto de medidas que gerava mais problemas do que soluções. Ao invés de impulsionar resultados ou promover um ambiente verdadeiramente inclusivo, o DEI frequentemente criou divisões, alimentou ressentimentos e desviou o foco do que realmente importa: oferecer qualidade aos clientes e manter uma equipe de excelência. Chegamos à conclusão de que, em muitos casos, o DEI estava se tornando uma distração. Contratar pessoas com base em características que não têm relação com suas habilidades ou desempenho não é sustentável. Precisamos focar no que sempre foi o núcleo do nosso sucesso: qualidade e mérito. Muitas dessas iniciativas de diversidade apenas criaram novas barreiras e divisões, ao invés de unir a equipe em torno de objetivos comuns. Para essas empresas, o custo de manter o DEI tornou-se difícil de justificar. Além dos investimentos financeiros, as empresas começaram a perceber que estavam sacrificando a eficiência e a coesão interna. Em vez de promover uma cultura baseada no mérito e na competência, o DEI muitas vezes criou um ambiente de incerteza, em que todos eram avaliados não apenas por seu desempenho, mas também por sua conformidade com um discurso específico de diversidade. Esse recuo é visto por muitos como uma correção de curso necessária. Os líderes dessas empresas argumentam que, no final das contas, o objetivo de qualquer negócio é servir seus clientes da melhor forma possível, com produtos de qualidade e serviços eficientes. As iniciativas de DEI, em muitos casos, desviaram a atenção para questões que não agregavam diretamente valor ao cliente ou ao produto final. A nova abordagem visa reconquistar um equilíbrio, onde a competência e o desempenho voltam a ser os principais critérios para decisões de contratação, promoção e recompensa. Empresas estão agora realocando recursos para áreas que consideram realmente estratégicas, como inovação tecnológica, desenvolvimento de produtos e formação técnica de suas equipes. Para essas empresas, abandonar o DEI não é apenas um ato de resistência a uma tendência, é uma tentativa de redescobrir sua própria identidade e propósito. Ao rejeitar o que consideram ser políticas de inclusão ineficazes e divisivas, elas buscam reafirmar sua missão fundamental: ser as melhores em suas áreas, sem concessões a modismos ou pressões externas que não contribuem para seu crescimento ou competitividade. O recuo do DEI é, para essas empresas, um movimento estratégico, um retorno ao básico, onde o verdadeiro valor é medido não por slogans de diversidade, mas pelo desempenho, pela inovação e pelo compromisso com a excelência. O mercado, afinal, não perdoa desvios de foco. Ele recompensa aqueles que entregam o melhor, com ou sem um DEI para guiá-los. Com a retirada do DEI, essas empresas começam a traçar um novo rumo, focado em recuperar aquilo que acreditam ser o seu verdadeiro diferencial competitivo: a eficiência, a meritocracia e a qualidade inegociável. O futuro para essas organizações, porém, não é isento de desafios. Elas agora se veem diante de um cenário incerto, no qual o afastamento das políticas de diversidade e inclusão pode gerar críticas, resistências e até perdas de reputação. O que resta saber é se esse novo caminho será sustentável ou apenas uma reação momentânea às pressões e decepções recentes. A prioridade, agora, é clara: resultados. Essas empresas estão realinhando suas metas e diretrizes para voltar a colocar o foco nas capacidades e competências dos indivíduos, independentemente de suas características pessoais. O discurso interno mudou: valorizamos quem traz resultado, quem inova, quem se destaca por seu desempenho. Mas será que esse novo direcionamento conseguirá evitar os erros do passado? Será que, ao abandonarem o DEI, essas empresas não estariam, na verdade, criando um outro tipo de problema? A mudança de foco para competência pura pode, ironicamente, acabar alienando talentos que se sentiram incluídos pelas políticas de DEI.
O recuo dessas práticas é uma aposta arriscada que pode custar caro no longo prazo. No esforço para parecerem neutras e concentradas apenas no mérito, essas empresas correm o risco de criar um novo tipo de exclusão, onde apenas aqueles que se encaixam em um perfil tradicional de sucesso são valorizados. No curto prazo, a decisão de abandonar o DEI pode trazer alguns resultados financeiros positivos. Cortes de custos, menos tempo gasto em treinamentos considerados desnecessários e uma sensação de foco renovado nas competências centrais. Mas, ao mesmo tempo, essa guinada pode também abrir caminho para uma cultura de conformidade rígida, onde se valoriza apenas a performance imediata e o pensamento convencional. O espaço para inovação, diversidade de ideias e novas perspectivas pode ser reduzido, minando a capacidade de adaptação e evolução da empresa no longo prazo. Ao se posicionarem como organizações neutras e meritocráticas, essas empresas podem, sem perceber, se afastar de uma força de trabalho mais ampla e diversa, que traz consigo a inovação e a capacidade de olhar os desafios de diferentes ângulos. Com o mercado cada vez mais globalizado e interconectado, não considerar a multiplicidade de experiências e pensamentos pode ser uma jogada de risco. O futuro dessas empresas, portanto, está longe de ser definido. Ao abandonarem o DEI, elas podem ter resolvido alguns problemas imediatos, mas também abriram portas para novas questões, talvez ainda mais complexas. Ao deixar de lado as iniciativas de inclusão, estão apostando que seus clientes e talentos valorizarão o produto acima de tudo. No entanto, a história mostra que os valores de uma empresa também são testados nos momentos de transição. Essas empresas caminham por uma linha tênue entre o pragmatismo e o risco. O mundo observa se a escolha de focar apenas na eficiência e na competência técnica será suficiente para garantir seu sucesso no longo prazo, ou se, pelo contrário, elas acabarão percebendo que abrir mão do DEI foi um erro que custou não apenas talentos, mas também relevância no mercado global. À medida que o mundo corporativo evolui, o dilema entre aderir ao DEI ou abandoná-lo expõe uma realidade inescapável. O equilíbrio entre diversidade, meritocracia e eficiência não é apenas uma escolha, mas uma necessidade estratégica para o futuro das empresas. As organizações que optam por recuar do DEI em busca de resultados imediatos podem estar se arriscando a perder mais do que ganham. Podem perder a confiança de seus colaboradores, a inovação que nasce da pluralidade de ideias e a conexão genuína com o mercado cada vez mais consciente e exigente. Agora, mais do que nunca, é hora de repensar o que realmente significa ter sucesso. Empresas precisam se perguntar: como podem unir o foco na excelência e no mérito sem ignorar a importância de um ambiente inclusivo e diverso? É preciso ir além das aparências e das políticas de fachada e encontrar maneiras autênticas de valorizar a competência em todas as suas formas. A mudança está em suas mãos. Se você lidera ou trabalha em uma empresa, questione suas práticas, proponha novas ideias e busque soluções que equilibrem a busca por excelência com o compromisso com a inclusão. O mundo dos negócios precisa evoluir para prosperar. E essa evolução começa com cada um de nós, agora.